Olá, gente de viagens, Bruno aqui do Juicebox, tudo bem? Você sabia que as agências de viagens lá nos Estados Unidos, mais ou menos em 99, nos anos 2000, vendiam quase 100% de tudo que era comercializado em viagens por lá? E daí uma revolução composta por diversos fatores, acho que o mais agravante delas é a internet, a partir dos anos 2000 começou a transformar esse mercado. E o fato é que em uma janela de 10 anos, de 2000 a 2010, as agências por lá perderam 50% do mercado. 20 mil agências fecharam as portas e quase 100 mil agentes ficaram sem emprego, tiveram que procurar e seguir outra carreira. Tem algumas matérias, algumas manchetes que saíram na imprensa norte-americana, em meio a toda essa crise das agências, que deixam bem claro assim, a tensão do clima, do cenário que estava acontecendo por lá. Então eu separei algumas para que você entenda a extensão dessa crise. Então a Fox News disse: agentes de viagem, o suspiro da morte. A Inc. Estaria o agente de viagens morto? O agente de viagens está morto? Eles diziam. A Time disse: os agentes de viagens revidam, insistindo que não são inúteis ou obsoletos. Então olha a imagem que o agente de viagens, em meio a essa crise, passava para o mercado. A CNN disse: os agentes de viagens estão morrendo, mas ainda não estão mortos. Todo mundo esperava o fim, realmente, do agente de viagens. Ninguém conseguia enxergar nenhum cenário pós-internet que tivesse espaço para o agente de viagens. Mas o fato é que as coisas começaram a mudar. Em 2011, as agências de viagens iniciaram uma evolução no seu papel. Elas reestruturaram todo o modelo de atuação de suas agências. Isso começou mais ou menos em 2009. Em 2011, essas mudanças já começaram a surtir efeitos. Por exemplo, em 2011, as agências pararam de perder mercado para OTAs e outros players online. Então, desde 2010 até esse ano, o mercado ainda está dividido meio a meio. Então, eles estancaram essa sangria. As agências de viagens, em 2011, bateram um recorde de contratações, um recorde que não acontecia desde antes da crise. Desde a década de 90, as agências não contratavam tanto quanto em 2011. Em 2014, para você ter uma ideia, uma típica agência norte-americana, ela vende 2 vezes mais do que ela vendia em 2003. Então as agências não só pararam essa sangria, como elas voltaram a crescer. E, novamente, a imprensa veio, ao ver a reação das agências, só que mudou o tom das manchetes. Eu acho super interessante para a gente entender a história, através dessas manchetes, a mudança. Então, por exemplo, a Time noticiou: por que o agente de viagens está voltando dos mortos? E por que você deveria se importar? O The Washington Post: os viajantes retornam para os agentes de viagens. O The New York Times: os agentes de viagens estão voltando? Ainda não estão mortos. Por que o agente de viagens da velha guarda não vai a lugar nenhum? Ou seja, o agente old school. A ABC disse: o retorno do agente de viagens. E a Forbes, ela listou 6 razões de por que você precisa de um agente de viagens. Isso aqui foi em 2014, onde já as agências voltaram a crescer. E por que eu trouxe isso? Porque é interessante isso para você que tem uma agência de viagens no Brasil. Porque o cenário que a gente vive é exatamente igual ao que as agências norte-americanas viveram. Só que aqui as coisas estão acontecendo com uma janela de diferença mais ou menos de 7 anos. Por exemplo, lá levou-se 10 anos para as agências perderem metade do seu mercado. Ou seja, em 5 anos, as agências de viagens perderam 25% do mercado. Aqui no Brasil, essa revolução da internet só tomou força de verdade mais ou menos em 2010, em 2011. E hoje nós estamos em 2016, meia década. Sabe qual o percentual de mercado que nós, as agências, já perdemos para o modelo digital? 25%. Exatamente o mesmo que as agências norte-americanas perderam lá atrás no mesmo período. 25% numa janela de 5 anos depois
de todas essas mudanças. Então o ponto aqui é, a gente tem uma oportunidade única de olhar para o futuro. Porque o que vai acontecer no Brasil daqui para frente já aconteceu nos Estados Unidos. Então por que não aprender com os erros dos agentes por lá? Por que não entender aonde foi que eles acertaram e trazer essa revolução, trazer esses acertos para as nossas agências aqui no Brasil antes de perder metade do mercado? Então, se você quer saber exatamente o que aconteceu com as agências por lá, tem um link aqui embaixo, clica, se inscreve. Na semana do dia 11 a 15 de julho vai acontecer o lançamento do Juicy Box, onde a gente vai trazer 3 vídeos mostrando a fundo quais foram essas transformações que ocorreram por lá e que também estão acontecendo no nosso mercado. Só que o melhor, a gente vai trazer quais foram esses acertos das agências norte-americanas e mostrar para você como trazer esses elementos estratégicos também para dentro da sua agência de viagens. Os vídeos estarão no ar somente na semana entre o dia 11 e 15. Dia 16, quem viu, viu. Quem não viu, não viu mais. Então é importante que você se inscreva, porque eu te aviso para você não ficar de fora, ok? Nos vemos lá, faça o seu melhor.